Para quem eu reponho o ferro venoso? Meu nome é Maria Dias, eu sou médica hematologista aqui do Grupo Sofosmed e hoje eu vou trazer a resposta dessa pergunta para vocês. No meu vídeo anterior, eu falei para vocês de condições que o paciente apresenta deficiência de ferro sem anemia e que a gente tem uma necessidade de fazer reposição, mas não expliquei quando é que a gente faz a reposição oral e quando a gente faz a reposição venosa. Então, hoje a pergunta que eu vou responder é quais são as situações nas quais a gente pensa em reposição venosa de ferro para o nosso paciente. Então, a primeira situação, que é bastante frequente no nosso consultório, é aquele paciente que a gente está tentando fazer uma reposição com ferro oral e ele tem intolerância. Ele fica com o intestino preso, ele não consegue tomar porque ele fica nauseado, o paciente acaba alternando ali, ele não consegue manter uma assiduidade no uso da medicação que acaba interferindo na resposta terapêutica. Uma outra situação muito frequente é aqueles pacientes com déficit de absorção. Pacientes com doença celíaca, muito frequente pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica, principalmente do tipo bypass, onde você passa ali o ponto de absorção de ferro, né, do adeno, de jejum proximal, então ele não passa por ali, portanto você não tem uma absorção adequada. Doenças inflamatórias intestinais, a gente tem uma dupla causa, né, são doenças inflamatórias e você ainda pode ter um déficit de absorção, além de perdas crônicas. E aqueles pacientes que não têm uma resposta adequada ao ferro, está fazendo ali em tempo, em dose adequada, mas não respondem de forma satisfatória. E ainda não devemos esquecer daqueles pacientes que precisam de uma resposta rápida. Então, por exemplo, ele vai para uma cirurgia, tem uma anemia por deficiência de ferro, e a gente sabe que o ferro oral ele vai dar uma resposta para aquele paciente, mas vai demorar ali algumas semanas para que ele atinja um nível adequado de hemoglobina e ele não pode aguardar aquelas semanas, e a gente faz a reposição venosa até com o intuito de reduzir a probabilidade de ter uma transfusão. Então, essas são situações mais clássicas, mas eu queria também lembrar o que eu citei também no meu vídeo anterior, que são pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca congestiva, que, como eu falei, vão ter o benefício, se tiverem ferropenia, de uma reposição venosa, no sentido de reduzir a hospitalização e melhorar sintomas relacionados à anemia. Pacientes com doença renal crônica, pacientes oncológicos que têm anemia, estão fazendo o uso da eritropoetina, também vão precisar de uma reposição de ferro e a reposição de ferro venoso apresenta melhores respostas nesse grupo. Aí vem a questão de segurança, né? Toda vez que a gente faz uma prescrição de uma medicação venosa, oral, mas venosa com mais frequência, o paciente questiona, ok, quais são os efeitos colaterais que eu espero ter por conta disso? Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês um artigo falando exatamente sobre as reações adversas relacionadas à infusão parenteral de ferro. Ela gira ali em torno de 3,9%, variando, né, diferente da forma, dependendo da formulação que você vai fazer, mas no final conclui-se que é relativamente seguro se fazer, mesmo sem pré-medicações, independente do paciente ter tido ou não reações infusionais prévias. E aqui fica o alerta de que isso levanta para a gente, né, a bandeirinha de que é necessário fazer num ambiente onde você possa ter assistência caso a reação aconteça. Então, a gente recomenda que as reposições venosas de ferro sejam feitas em locais onde exista um médico para vigiar aquela infusão e possa haver uma detecção precoce de uma reação alérgica, impedindo que aquilo aí progrida para uma reação anafilática. Geralmente para a infusão, faz antialérgico, é muito incomum reações graves com a reposição de ferro. A outra questão vem em dose. Dose foge aqui do escopo do nosso grupo, pelo menos nesses vídeos aqui que a gente está fazendo nesse momento, falar sobre cálculo de doses de medicação. Mas, de forma geral, existem fórmulas que nos ajudam a calcular tanto o déficit necessário para a correção da anemia, quanto para a reposição de estoques, que a gente pode utilizar essa fórmula, e algumas formulações de ferro já trazem uma dose mais fixa baseada no peso e nível de hemoglobina do paciente. Então, com essas informações, eu espero que tenha ficado claro para vocês que a gente tem aí indicações de reposição de ferro, tanto em situações de intolerância e ausência de resposta ao ferro oral, quanto em situações clínicas específicas, como eu citei, pacientes com doença celíaca, pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica, oncológicos, insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Nos siga se vocês têm interesse aí nesse mundo da hematologia, oncologia e cuidados paliativos. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo que a gente vai responder para vocês. Obrigada.